Você sabe que outro dia eu sonhei que eu era você? Como é que era o sonho? Eu falava igual a ti. Era rica e bonitinha. Tive trocado de lugar. Mas você não ia querer ter minha vida. Hace más o menos 10 años, yo tengo una hermana que es psicoanalista y que era directora de un centro para carentes en una universidad. Me habló que estaba teniendo problemas porque en general en esos centros, que son centros las muchachas que trabajan con los pacientes son muy jóvenes, estão haciendo la universidad en el último año o son en el máster. Entonces son gente muy joven que no tiene tanta experiencia. Y ella me dice que estaba teniendo problemas porque algunas de las muchachas estaban haciendo lo que se llama en psicoanálisis un proceso de contratransferencia. Y que algunas estaban se quedando paranoicas com a questão de encontrar gente pobre, negra e tal e tal. E nesse momento eu disse, não, isso seria um thriller, porque é representativo de lo que vivemos em Brasil. Pelo que passou depois, começou a política das UPPs, das unidades pacificadoras em las favelas. Então, por um momento, por alguns anos, parecia que a violência estava um pouco controlada. Em realidade, foi uma política fracassada, porque foi uma política solamente da polícia e que não foi acompanhada de projetos sociais. Então, o que passa é que alguns anos depois, a violência retorna de uma forma muito mais grande, porque sem a esperança, que um pouco essa tentativa ha sido por la gente, não, de las comunidades. Então, nesse momento eu volvi, porque sempre nós que hacemos cine temos várias ideias e la desenvolvemos ou não, dependendo das circunstâncias e tudo. Então eu pensei, não, este é o momento de trabalhar com aquele tema. Eu busquei no Morro de la Providência, aún era uma situação intermediária. E nesse momento foi possível subir ao morro, falar com a gente, fazer pesquisas, porque me gusta muito trabalhar com pesquisas, mesmo quando trabalho em ficção, eu trabalho muito com entrevistas e tal. Então, eu hice e chamei a um jovem escritor de suspense para trabalhar comigo, porque minha ideia era fazer que esta relação entre as duas mulheres fosse representativa da sociedade, pero que o espectador pudesse sentir este medo também, não? Então, chamei a Rafael Montes, que é jovem escritor de suspense, para trabalhar comigo no guión. Hicimos as entrevistas, mas infelizmente o que passou é que a realidade, digamos assim, tomou a película, não? E o que passa hoje em Brasil, a película se tornou algo muito, muito representativo de Brasil, e isso se mescla, não? Esta realidade se mesclou e a película seria completamente diferente se eu hiciera há 10 anos. Agora não, agora esta realidade de la violência, do medo da classe média, é um medo paranoico de tudo, porque em realidade o que passa em Brasil, o que passa nas grandes cidades é que há genocídio em las comunidades pobres. O número de jovens negros que são assassinados por dia é imenso, mas a classe média se comporta como se ela estivesse sendo assassinada. Ela não está. E há movimento desta classe média que é um movimento de medo do outro, ao invés de tentar pensar em como romper a situação. E isso explica, creio, muito as eleições, não? A eleição de Bolsonaro, que foi muito, muito apoiado por o medo da classe média. Em realidade, eu nunca trabalhei muito pensando nisso, não? Os gêneros surgem a partir da história, do guión, não? Por exemplo, esta película me pareceu que seria que deveria trabalhar com o gênero quando é hecho um musical em las favelas também, que se parecia muito a Romeo e Julieta, porque eu queria ser esse musical aí. Então, nunca penso em, não, isto vai se quedar mais comunicativo, não, mas é um pouco como a história
necessita de um tipo necessita de um gênero, ou não. Necessita ser um drama, necessita ser um documental. Em geral, quando eu penso a ideia vem um pouco e se vai buscando um caminho, não? Tive o privilégio em toda a minha vida de trabalhar com o cine autoral, não? Então, nunca he hecho um cine de encomenda. Eu he trabalhado em televisão, na indústria e tal, mas em cine tive o privilégio de trabalhar com o cine autoral. Então, são caminhos, não, que buscamos. Sim, em realidade, como disse, era baseado em fatos reais, não? Pero os fatos reais eram muchachas de classe média de Brasil. E o que hice foi um cambio para transformar a muchacha em estrangeira. Isso me pareceu interessante porque me permitia dramaticamente acelerar mais o conflito, porque a estrangeira, como portuguesa, tinha uma distância mais grande da cultura e da realidade brasileira. Então, isso foi a mudança, o cambio que eu he hecho em relação à realidade de onde vem a película, não? A ideia era trabalhar com duas mulheres fortes. E a ideia era ser um cambio de poder. Então, para isso, eu necessitava de uma atriz que hiciera o papel da mulher pobre, que fosse muito forte. Grace Passou é um fenômeno incrível. Me ajudou muito na película porque tem silêncios e tem miradas que fazem com que a gente diga, não sei o que passa. E tu lo crees que ela é um pouco o que ela dizia. Eu não quero ser solo, o personagem não pode ser solo uma vítima. Então, lo hicimos de uma maneira forte para que fosse real a possibilidade de que a muchacha branca de classe média se rompiera, não? Pero não posso dizer mais porque vou contar a película. Eu sou Lúcia Murat, diretora brasileira, diretora de Plaza Paris, e quero invitá-lo a vir à 66 Mostra Internacional de Cine para ver Plaza Paris. Gracias.